O texto é Romanos capítulo 7, do versículo 14 até o 25. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim, eu sei que o que acontece comigo é isto: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo lei diferente agindo naquilo que faço. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Muito bem, esse é o texto da nossa conversa de hoje. E essa última parte do capítulo 7, a gente poderia usar aqui uma expressão que o próprio Paulo usa. Essa parte é a parte em que ele afirma o que ele chama de lei do pecado e da morte. O que ele vai fazer nessa última parte? Só lembrando que ele vem numa argumentação desde o começo do capítulo 7, mostrando que a lei em si é boa, que a lei foi dada por Deus, mas que a lei, por ter sido dada por Deus e ser boa, ela acaba revelando aquilo que não está em conformidade com ela. Então, ele próprio vai dizer, nas outras partes do capítulo 7, ele vai deixar claro que ele só sabe o que é o pecado. Por quê? Porque a lei vem e diz: isso aqui é contra Deus, é pecado. Então, a lei acaba revelando ou mostrando de maneira explícita onde está o pecado. E aí ele vai dizer: então quer dizer que a lei é ruim porque ela faz com que a gente conheça o pecado? Não, ele vai dizer: a lei é boa, mas ela evidencia aquilo que é contra ela mesma, contra aquilo que é a vontade de Deus. Então, toda a argumentação de Paulo vai ser dirigida para dizer: o que acontece com o ser humano é que uma coisa é o que ele quer fazer, outra coisa é o que ele tem condição de fazer. E ele vai chamar essa realidade, que aí nesse trecho de hoje, ele vai dizer: que miserável homem que sou, né? O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim, é sempre fácil de fazer. Ele vai chamar isso de lei do pecado e da morte. Ele vai dizer: qual é a realidade do homem? O homem sabe o que é certo, porque ele conhece a lei. No caso da igreja de Roma, ele está dizendo aí de maneira explícita que a lei, que não foi dada para toda a igreja, porque parte da igreja era de herança judaica e portanto conhecia a lei, mas parte da igreja não, Então, aquele pessoal que era parte da igreja e que tinha a herança judaica, que aprendeu a lei desde pequeno, como era comum na tradição judaica, eles já sabiam aquilo que era contra Deus sem nenhuma dificuldade. Mas parte da igreja não era. Parte da igreja era formada por gentios ou por não judeus. E aí ele vai deixar claro
que diante da realidade de pecado, não faz muita diferença se você é judeu ou se é não judeu. Por quê? Porque o que impera na realidade do ser humano não é a obediência à lei, e sim a presença do pecado. Então, o que acontece? Ele vai deixar claro que tanto o judeu que conhece a lei, como o não judeu que não teve a oportunidade de ser ensinado na lei desde pequeno, reproduzem o mesmo tipo de vida e reproduzem a mesma realidade diante de Deus. Os dois são pecadores, não tem diferença e não tem melhor nem pior, né? E aí, nesse trecho de hoje, ele vai começar apontando para a seguinte realidade. Veja aí o 14. Primeiro versículo da nossa conversa de hoje. Sabemos que a lei é divina. Bom, então a lei é divina. Se a lei é divina, obviamente ela não pode ser ruim. Ele já tinha dito isso antes, né? A lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser seu escravo. E aí então, o que Paulo está dizendo? Ó, não confunda a lei e o ser humano. A lei vem de Deus, a lei revela o que Deus quer, mas qual é a realidade do ser humano? O ser humano é pecador, né? E a expressão que ele usa aí, fui vendido para o pecado, né, para ser escravo dele, é uma expressão que a gente já viu nos dois textos anteriores, quando ele fala que o pecado é como algo que está inerente ao homem, né? Quer dizer, não adianta ele dizer assim, não, eu escolho não pecar. A realidade do ser humano é que o pecado habita nele, quer ele queira, quer ele não queira, né? Então essa é a ideia aqui quando ele fala que nós fomos vendidos, né? Ele diz assim, eu fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo, versículo 15, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. E aí você vai dizer assim, peraí, Paulo está dando a entender que ele não tem força de vontade? Como assim? Né? Eu faço aquilo que eu não quero, e aquilo que eu quero eu não consigo fazer? Como assim? Como é que pode uma coisa dessa? Né? Dá a impressão que Paulo está colocando a si mesmo, e o ser humano está aí incluído, né? Como se fosse alguém que não tem capacidade de se livrar das opções que são pecaminosas. E é exatamente o que ele está dizendo. Ele está dizendo explicitamente, o ser humano é habitado pela presença do pecado de tal forma que ele não consegue se livrar dele. Né? E aí você vai dizer, então todo mundo é pecador, né? A gente já viu essa argumentação em trechos anteriores, quer dizer então que se o pecado está presente, então já que não dá para se livrar dele, então vamos pecar e fica por isso mesmo? Não, não é essa a questão. A questão para Paulo é a realidade do ser humano individualmente, ele consigo mesmo, é essa, ele não é capaz de se livrar nem da presença do pecado e nem do poder do pecado. O pecado tem influência sobre a vida do ser humano. Essa é a argumentação de Paulo, tá? O ser humano não é capaz por si mesmo de se livrar da presença e do poder do pecado. Não é capaz. Aí você vai dizer, mas então todo mundo vai pecar e... não, calma. Essa parte aqui, ele vai tratar do que a gente está chamando de lei do pecado e da morte. No começo do capítulo 8º, que a gente não vai entrar hoje, a gente vai ver a semana que vem, Paulo diz assim, lembra lá, comecinho do versículo 1, capítulo 8, diz assim, vou ler na tradução da linguagem de hoje, eu prefiro mais a tradução do Almeida, né? Mas a linguagem de hoje também dá bem a noção. Agora, já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Isso capítulo 8, tá? Agora já não existe mais condenação, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo, livrou você da lei do pecado e da morte.
O que Paulo vai fazer? Ele vai dizer qual é a realidade do ser humano em si. É a lei do pecado e da morte. Ele é capaz de se livrar da presença e do poder do pecado? Não. Ah, mas então nós estamos condenados. Calma. Lá no 8, no começo do capítulo 8, ele vai dizer: agora já não existe mais condenação para os que estão em Cristo. Por quê? Porque Cristo traz uma nova lei, não a lei do pecado e da morte que já estava presente no ser humano, mas a lei do espírito e da vida. E essa lei te livrou ou te livra da lei do pecado e da morte. Em outras palavras, isso que ele está discutindo agora no capítulo 7 é revertido no capítulo 8. É como se ele estivesse dizendo assim: vamos olhar só o homem sem a intervenção de Deus. Qual é a realidade dele? Lei do pecado e da morte. O bem que eu quero fazer, não sou capaz de fazer. O mal que eu não quero fazer, esse eu não consigo evitar. Você percebeu a realidade do ser humano? Aí você olha e fala assim: puxa, mas que droga, que porcaria. O sujeito quer fazer o bem e não consegue? É, exato. Ele quer evitar o mal e não consegue? Exato. Mas então, quem vai me livrar? É a pergunta que ele faz no final desse trecho. Quem me livrará desse corpo da morte? Como é que eu vou me livrar dessa realidade? Não vai, você sozinho não vai. É impossível o ser humano, pela própria iniciativa, pela própria força de vontade, pelo próprio conhecimento ou pela própria opção, dizer assim: a partir de hoje eu não vou mais pecar, não vou fazer mais nada que seja contra a lei de Deus. Vai, não é capaz. Né? E por que não é capaz? Porque, e aí é a argumentação de Paulo, porque o pecado habita na nossa natureza humana. A natureza humana é permeada pelo pecado. Não tem como você se livrar dessa. Não tem como você dizer assim: eu vou criar um quartinho aqui no canto, eu boto o pecado lá e não tenho mais nada a ver com ele. Não tem como fazer isso. Né? É impossível. A realidade do ser humano ele tem que conviver com a presença e com o poder do pecado. Aí você vai dizer: ah, mas ele não falou no 8 que nós estamos livres dessa lei do pecado e da morte? Sim. Aí quando Paulo vai no 8 falar que nós estamos livres da lei do pecado e da morte, ele está dizendo o seguinte: você vai estar em Cristo livre do poder do pecado, não da presença. A presença continua lá. O ser humano tem que, a todo momento, tem que escolher se ele vai fazer aquilo que agrada a Deus ou não. Não importa se é quando ele vai falar, se é quando ele tem que tomar uma decisão importante, quando ele tem que escolher qualquer coisa. Né? O tempo todo na vida, nós estamos fazendo escolhas. E as nossas escolhas podem estar alinhadas com a vontade de Deus e com a sua lei, ou podem ser contra. Essa presença do pecado não é eliminada, nem mesmo entre aqueles que pertencem a Cristo. O que não é mais presente? Ou seja, o que não tem mais força contra o que está em Cristo? O poder do pecado. O poder do pecado é limitado para o que está em Cristo. Por quê? Porque daí ele pode escolher obedecer a Deus em vez de obedecer a sua natureza humana, que é pecaminosa. Né? Vou fazer aqui uma comparação. Isso é uma comparação com uma área da filosofia, mas só para você entender como um exemplo. Tá? Na filosofia tem uma área que chama ética. Na ética a gente aprende o seguinte: quando você tem que fazer alguma coisa e você é obrigado a fazer uma coisa, ou você faz, ou você vai preso. Você escolhe por uma coerção. Você não pode fazer tal coisa, porque se você fizer, você vai preso. Tá? Agora, se você pode escolher isso ou aquilo, eu posso, vou dar um exemplo aqui bem prático. Tá? Todo ser humano é dotado de um corpo. E o corpo
quer você queira, quer você não queira, o corpo tem aquilo que a filosofia chama dos pulsões, seus desejos. Não interessa se você é bonitinho, feinho, velho, novo, não interessa, inteligente, burro, não interessa. Todo ser humano tem que lidar com os seus próprios desejos que o corpo tem. Você tem fome, você tem sono, você tem desejos que são sexuais, tem desejos de tudo quanto é tipo. Você tem que lidar com eles. Quando você diz assim, eu tenho um desejo X, e eu decido conscientemente não ceder a esse desejo, você fez uma opção ética. Eu posso fazer, o meu corpo quer que eu faça, mas eu digo, não vou fazer. Ponto. Isso é uma decisão da vontade. Isso é uma decisão ética. Tá? O que acontece com a natureza humana? Não funciona desse jeito. Você não pode chegar para o pecado e dizer assim, não, eu não quero mais você aqui, sai fora e eu nunca mais vou pecar nada. Não vai. Mesmo que você não queira, ele continua lá. Mas você pode escolher não pecar? Se você tiver por sua própria conta, não vai. Por quê? Porque se você tiver por sua própria conta, é o que Paulo está argumentando no texto de hoje, o que é que impera na natureza humana? A lei do pecado e da morte. O que é a lei do pecado e da morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. Eu faço o que eu odeio. Mas como assim que você vai fazer? Não pode? Essa é a natureza humana. Mas então, ele tem que dizer, desventurado homem que sou. Se tiver por sua própria conta, o ser humano sem a ação de Deus é exatamente isso. É a lei do pecado e da morte. Né? E aí você vai dizer, mas e quem conhece a Cristo? Aí você foi para o capítulo 8. Agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo. Por quê? Porque a lei do Espírito e da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Agora, você não está livre da presença do pecado, mas você está livre do poder do pecado. Você pode dizer, não quero. Por que eu não quero? Não é porque eu sou forte, não é porque eu sou melhor, não é porque eu tenho uma capacidade extraordinária, não é porque eu sou mais ético do que os outros, mas é porque agora habita naquele que pertence a Cristo o Espírito de Deus. E como o Espírito de Deus habita naquele que pertence a Deus, ele é capacitado pelo Espírito a dizer, não quero. Quer dizer então que essa é a diferença? Exatamente. Homem sem Deus, pecado, mal que eu não quero fazer, esse eu faço, o bem que eu quero fazer, não faço, e faço aquilo que eu odeio. Né? Quem que já não viu essa história, eu não devia ter feito isso, mas depois que fez. Né? Quantas vezes acontece isso? Ou fala alguma coisa que não devia, né? Eu sabia que ia dar problema, mas falou assim mesmo, né? E aí o que acontece? Vai dar, é óbvio, né? Famosa lei da causa e efeito, né? Tá certo? Não confundir com a lei da lei de Murphy, né? A lei de Murphy é aquele negócio do pão que cai da mesa, né? Lembra daquela história da lei de Murphy? Né? A lei de Murphy diz assim, se o pão cai da mesa no chão, se existe a probabilidade dele cair com a manteiga para baixo, ele vai cair com a manteiga para baixo. Né? A lei de Murphy é muito bonitinha, já teve até gente que fez tese sobre ela, né? Uma perda de tempo monstruosa, né? Não existe nada disso. Né? Se uma coisa tem chance de dar errado, vai dar errado. No caso da realidade da natureza humana, Paulo está dizendo aí, não precisa nem ter chance, vai dar errado. Não precisa nem de chance, não precisa nem de... Pode ser, não, vai dar errado. Por quê? Porque essa é a realidade da natureza humana. A natureza humana quero fazer o bem, não faço. Não quero fazer o mal, esse está fácil para eu fazer, esse está sempre diante de mim, faço aquilo que eu odeio. Essa é a realidade sem Deus, sem a presença da graça que resgata o ser humano.
Tá? Então, na prática, Paulo está tratando nesse trecho aqui da realidade do homem que ainda não foi liberto por Deus. E a realidade dele é essa aqui. Olha aqui, ó. Se faço o que não quero, versículo 16, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. Mas se eu faço o que eu não quero, se eu faço o que eu não quero, eu estou dizendo, a lei mostra o que é certo, mas eu não obedeço muito não, tá? Tá certo? E com isso eu reconheço que a lei está certa, ela diz o que é certo, e isso mostra que de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Você percebeu? De novo aquela ideia que a gente já tratou aqui em estudos anteriores, Paulo fala do pecado como se fosse uma entidade, algo que habita a gente, né? Pecado é alguma coisa que está inerente a gente não consegue se livrar dele. Não sou eu que faço, é lógico que é você que faz, mas quando você faz, Paulo está dizendo, é o pecado que habita em mim que me leva a fazer, como se fosse uma força que me leva a fazer aquilo que é contrário a Deus, e é exatamente essa a ideia que Paulo está defendendo aqui, dizendo que isso chama-se lei do pecado e da morte, tá? Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Olha o que ele acabou de dizer. O que é bom, aquilo que é bom, não vive em mim. Como assim? Mas o homem não é bom? Tem até essa discussão antiga na filosofia, né? Tem uma linha na filosofia que diz, o homem nasce bom, a sociedade é que corrompe ele, né? O outro, não, o homem nasce como se fosse uma folha em branco. É ele que vai escrever aquilo que ele vai fazer durante a vida. Ele pode ser uma pessoa boa ou uma pessoa má. Então é o tábula rasa, a expressão que é usada na filosofia, né? É uma folha em branco, né? E você tem uma linha da filosofia, não, o ser humano é ruim, né? E na dúvida ele vai fazer o que é errado. Paulo vai por essa linha, mas ele não vai por essa linha por causa da filosofia, ele vai por essa linha por causa da herança judaica, né? Qual é a herança judaica de Paulo? Lembra lá? Volta lá nos Salmos, né? Lembra lá o Salmo de Davi? Eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu minha mãe, né? Quer dizer, não tem como escapar, nasceu já em pecado, né? Hoje em dia o pessoal tem muita dificuldade de aceitar esse tipo de ideia. Onde já se viu falar, a criancinha acabou de nascer, tão bonitinha, né? Todas elas nascem com carne de joelho, mas a gente acha que é lindo quando é da gente, né? Quando é dos outros tem carne de joelho, né? Tá certo? Que coisa maravilhosa, tal. Põe duas crianças que não sabem nem ler, escrever, nem falar direito, e põe duas crianças e bota um brinquedo só no meio das duas. Em 3 minutos elas estão brigando por causa do mesmo brinquedo. Elas não sabem nada, não tem malícia nenhuma, mas vão brigar por causa da porcaria do brinquedo. Ou não? Você já viu esse filme? Eu também, né? Pois é. O que é isso? Natureza humana. Paulo chama isso de natureza humana, né? Mas isso é exagero, a criança é tão inocente até a página 3. Paulo vai dizer, a natureza humana é marcada pelo pecado. Você pode gostar ou não gostar da ideia, mas essa é a linha que Paulo está defendendo aqui. Todo ser humano, não importa de que idade, de que formação, não importa qual é a capacidade que ele tenha, tem essa realidade. Ele é marcado pela presença do pecado. E aqui Paulo vai dizer de maneira explícita, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Eu tenho a vontade, mas não consigo, né? Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Aí você vai dizer, Paulo, tu deixa de dar desculpa, mano. Isso aí é desculpa. Não é não, essa é a realidade do homem por sua própria conta, né? Você quer fazer o bem. Você já passou por uma situação assim que acontece alguma coisa e você fala, isso aqui vai dar errado. Aí você pega e fala assim, se eu abrir a boca vai dar errado. E aí o que você faz? Vamos ver se adivinha? Fala. E aí o que acontece? Dá errado. E aí você fala assim, eu sabia que ia dar errado.
Mas por que você falou? Porque eu sabia que ia dar errado, né? Ia dar problema, né? É muito comum quando está se relacionando com as outras pessoas, né? Se eu falar isso aqui vai dar problema. O que eu faço? Falo. E aí dá rolo, e aí dá problema. Aí agora tem que consertar o que criou. Então, é o Paulo dizendo, né? Mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Percebeu como de novo ele coloca o pecado como se fosse algo presente na natureza humana? Eu quero, eu não quero, eu quero evitar, não consigo. É o pecado que está presente em mim, ele me conduz àquilo. Tá? Como se fosse uma força, um poder que nos conduz a fazer aquilo que é contrário à lei de Deus. Essa é a ideia de que Paulo vai defender aqui. É exatamente isso que ele está dizendo. Essa é a realidade do homem quando ele não está, como a gente vai ver no capítulo 8, debaixo da lei do Espírito e da vida. A lei que impera no homem é a lei do pecado e da morte. Ele não tem como se livrar dela por sua própria força. Versículo 21. Assim, eu sei o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Aí você fala assim, Paulo, tu toma tenência, né? Toma vergonha. Como assim? Ele está dizendo, essa é a realidade, né? O que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. E aí você vai descobrir aqui o que Paulo depois vai desenvolver de maneira mais detalhada, que é a realidade. Isso a gente já encontra. Lembra quando a gente falou aqui, logo quando começou a estudar a carta de Paulo aos Romanos, que Paulo faz em Romanos um desenvolvimento da maior parte das ideias que ele apresentou lá na carta de Gálatas. Se você for lá para Gálatas, ele vai dizer assim, vocês foram chamados para serem livres, mas não use da sua liberdade para dar ocasião à carne. Aqui ele vai dizer, o que acontece na vida do ser humano é exatamente isso. Ele tem presente nele duas realidades. O velho homem, que é segundo a natureza humana, e o novo homem, que é segundo a lei do Espírito e da vida, que vai aparecer no capítulo 8. E aí ele tem que escolher se ele dá espaço para o velho homem ou se ele dá espaço para o novo homem. É ele quem decide, é algo da vontade dele. Antes dele conhecer a Cristo, o que imperava era só a natureza humana, não tem vontade. É só isso é dominado pelo pecado, ponto. Agora, quando ele é alcançado pela mensagem do Evangelho e agora habita nele o Espírito, agora ele pode escolher. Agora começa uma nova guerra, a guerra do antigo com o novo, do velho homem que era segundo a carne, que é segundo o pecado, que desobedece a Deus, com o novo homem, que é segundo o Espírito de Deus e que pode escolher fazer aquilo que é a vontade de Deus. Quando você escolhe fazer a vontade de Deus, você está dando espaço para o novo homem e, obviamente, dando espaço para aquilo que é a orientação do Espírito na sua vida. Quando você tem a oportunidade de escolher fazer aquilo que agrada a Deus e você faz de conta que não tem capacidade, porque a natureza humana é fraca, a carne é fraca, ou seja lá o que for, então você está dando força para o velho homem. E aí o que acontece? Se distancia cada vez mais de Deus. Quem é que pode fazer isso? O que já foi alcançado pela mensagem do Evangelho. O que não conhece o Evangelho, o que não recebeu o Espírito, não tem essa capacidade. Não é porque ele não queira, é porque falta um elemento, falta a presença do Espírito na vida dele. Ah, mas ele não pode ter consciência ética? Pode. Mas na hora de decidir, o que vai acontecer com ele? O que Paulo fala aqui.
parece que tem uma lei dentro de mim que me leva a fazer a escolha ruim, a escolha que é contrária. É, exatamente. Essa é a realidade do ser humano. Não tem para onde fugir. Assim, eu sei o que acontece comigo. De novo, olha aqui, ó. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim, sei que gosto da lei de Deus. Mas não vai fazer a não ser que seja orientado e guiado pelo Espírito. Mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Essa lei que é chamada aqui por Paulo de lei do pecado e da morte, me torna prisioneiro. E por isso que ele fala assim, ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Se você der oportunidade para ela, você que já conhece o Evangelho, já conhece a Cristo, você está dando força para a lei do pecado e da morte. Precisa dar força para ele? Não. Não. Por quê? Porque agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas aí é capítulo 8, né? Aí é o outro lado da moeda, tá? Por isso ele vai dizer assim, como eu sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Já começou a apontar para aquilo que vai mudar essa realidade. O que vai mudar? O capítulo 8, a presença da lei do Espírito e da vida. Ou seja, a ação de Deus por meio de Cristo, que nos resgata e nos dá a capacidade agora, de uma vez conhecendo a Cristo, escolher fazer o que é bom, escolher evitar o que é mal conscientemente. Quer dizer então que o capítulo 8, que nós vamos ver na semana que vem, ele é uma forma de dizer, pare de arrumar desculpa de que a carne é fraca, de que você não é capaz, de que você é limitado porque o pecado está lá e você não consegue evitar. Isso é a realidade de quem não tem a presença do Espírito. Quem pertence a Deus agora, e é por isso que ele vai dizer aqui, né? Que Deus seja louvado, pois Ele quem? Deus, fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. E agora Paulo fala, viu qual é a realidade do homem? É essa aqui. Na minha cabeça, na minha mente, eu tenho consciência de que o certo é fazer o que Deus quer. Nos meus membros, no meu corpo, tem uma outra lei que me força, o que me empurra para fazer o que é pecado. Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? Capítulo 8. Agora, você não pode mais dar desculpa, né? Você já ouviu essa história? Eu já ouvi nem sei quantas vezes. Pastor, sabe o que é? Eu até queria fazer o que é bom. Eu até sabia o que era bom. Mas você sabe como é que é? A carne é fraca. E eu não sou assim tão grande coisa. Né? Se eu fosse uma pessoa mais esclarecida, se eu fosse uma pessoa com mais experiência na vida cristã, se eu fosse uma pessoa, sabe aquele negócio? Aí começa a enfileirar um monte de desculpa do porquê que escolheu errado. Isso funciona para quem? Para quem não conhece a Cristo. Para quem conhece a Cristo e foi alcançado pela mensagem do Evangelho, Paulo está dizendo assim, para com essa desculpinha esfarrapada. Você pode escolher, você pode decidir fazer o que agrada a Deus. Se você escolheu contra o que Deus quer, simplesmente foi por sua vontade, e isso é responsabilidade sua. Quer dizer então que você tem que tomar vergonha na cara e parar de dar desculpa. Faz o que é o certo, e quando faz errado, reconheça que fez errado e conserte. Né? Você vai encontrar isso em muitas situações do Evangelho. Jesus ensinando os discípulos, o que ele fala? Se alguém pecar contra o irmão, faz o quê? Vai lá, se acerta com ele. Vai lá e corrige.
Não, mas eu vou lá e falar com o irmão e reconhecer que eu fiz coisa errada, o que eu falei, o que não devia. Pois é. Mas eu não estou disposto a fazer isso. Então fique no seu cantinho aí sozinho, né? Lembra do hino lá? Tu no teu cantinho, eu no meu, né? Fica aí no teu cantinho e eu no meu e nada de comunhão com os outros. Por quê? Porque eu sou muito orgulhoso para ir lá e reconhecer que eu fiz coisa errada. Toma vergonha. Maior de idade e vacinado. Quantos anos? Não, eu tenho pouco tempo de igreja, faz só 45 anos que eu estou na igreja. E não aprendeu ainda? Que tem coisa errada, precisa consertar? Coisa errada precisa consertar. Mas o que vão achar de mim? Vão achar que você é um cabeça dura se não consertar. E olha, não se engane, não falta gente cabeça dura nas comunidades de fé. É o que eu brinco sempre em casa, o pessoal já está acostumado. É o que eu chamo de síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, cabeça dura. Não dou o braço a torcer. Eu estou errado, mas não reconheço. Então sofra, filho. Sofra. Só que não esqueça que você faz parte de uma comunidade, e Paulo nos ensina, escrevendo lá para os Coríntios, ele diz assim: você é parte de uma comunidade, você é membro do corpo, e quando um membro sofre, o corpo todo sofre. Não queira ser o membro que traz doença para o corpo inteiro, né? Toma vergonha na cara, né? Então, precisa reconhecer quando tem coisa errada para consertar, e consertar aquilo que está errado, ponto. Né? Ninguém vai ficar melhor nem pior porque reconhece, né? Eu fiz uma coisa, falei alguma coisa que não devia, tal. Pelo contrário, vai melhorar os relacionamentos quando a gente reconhece e conserta, né? Com isso eu estou querendo dizer o seguinte: se alguém foi alcançado pelo Evangelho e não tem disposição nem de perdoar e nem de pedir perdão, meu filho, está no lugar errado, não entendeu o que é Evangelho. O Evangelho exige que a gente tenha essa consciência. Tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra. Quando acerta, maravilha. Quando erra, conserte. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Corrija. Conserte. Por quê? Porque é assim que funciona. Tem alguém casado aqui? Quantas vezes você teve que falar para o marido, para a mulher: vamos consertar o negócio aqui, que o negócio estava errado? Vamos consertar, porque senão não dá para continuar andando junto? Quem nunca? Né? Se você não fez, você não é casado, né? Por quê? Porque é natural, é parte do ser humano, é natural que aconteça coisa boa e coisa ruim. Tem hora que você tem que olhar e falar assim: desculpa aí, fiz caca, errei, vamos consertar? Vamos zerar o negócio aqui, vamos começar de novo? Né? Por que a gente faz isso? Porque você não quer que a mulher ou o marido vá embora por causa de uma bobagem que você fez, porque você gosta dele ou dela, você quer continuar junto. Na igreja, problema dos outros, eu sou assim, os outros têm que me aceitar assim. Tem que te aceitar coisa nenhuma, toma vergonha na cara e corrige aquilo que está errado. Então, isso é importante a gente perceber. Paulo mostra nessa parte, e com isso a gente fecha a nossa conversa. Paulo mostra nessa parte qual é a lei do pecado e da morte. É a realidade do ser humano sem a presença e a ação do Espírito. Qual é a realidade? O bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer, até quando eu quero evitar, eu acabo fazendo. O que impera no meu corpo, o que impera nos meus membros é a lei do pecado e da morte, que me leva a fazer aquilo que é contra a lei de Deus. Miserável homem que sou. Quem que vai me livrar desse corpo? Deus, por meio de Jesus Cristo. E aí nós vamos para o capítulo 8. Agora já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do pecado e da morte foi superada pela lei do Espírito e da vida. Você está livre dela. Em outras palavras, você não tem mais por que dar desculpa de que a carne é fraca, que você não é capaz, que você não sabia, até porque o desconhecimento do que está errado não é reconhecido como nem pela lei, né? Eu não sabia que a lei proibia. Vai preso do mesmo jeito. Está errado do mesmo jeito, ele está devendo do mesmo jeito, né? Desconhecimento não
desculpa. E aí Paulo vai deixar claro, o que crê, esse sim, esse pode dizer, eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu vou evitar o mal, eu vou escolher a lei de Deus. Por quê? Porque é o Espírito presente em mim que pode me capacitar, e que me capacita a evitar aquilo que é contra Deus. Pode o homem sem Deus fazer isso? Não. Pode o homem pela sua própria força fazer isso? Não. Pode o homem que recebeu o Espírito fazer isso? Pode. Por quê? Porque é Deus quem capacita. Não é a força dele. É a graça de Deus agindo na vida do que foi chamado para fazer parte da sua família. Mas isso é cenas do próximo capítulo, né? Próximo domingo, capítulo 8. Leia os primeiros versículos, nós vamos tratar dele aqui. Tá bom? Por hoje ficamos por aqui. Ok?